Olá, turma! Vamos para a nossa aula de Química hoje? E hoje a aula vai ser bem interessante porque vamos falar sobre balanceamento químico, ou seja, balanceamento químicos, né, no assunto de Química. Então, lá, primeiro, né, para a gente entender aí, né, dar o nosso ponto de partida para a aula de hoje, eu queria, né, explicar aqui o conceito do que é balancear, né, no conceito aqui da química, porque balancear vai ser o quê? Vai garantir que o número de átomos permaneça constante aqui em ambos os lados. Quais são esses ambos os lados? Que a gente sabe, né, que numa reação química existe aqui os reagentes, que, né, são as substâncias que reagem para dar origem aqui aos produtos. Então é isso, então a gente tem que balancear aí o número de átomos entre os dois lados, e os números de átomos, né, a quantidade de átomos tem que ser igual. Segundo a lei de Lavoisier, né, que fala sobre uma frase muito famosa, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Justamente aplicando aqui nessa equação química, né, de balanceamento, que a quantidade de átomos ela vai permanecer constante, né, tanto quando aquela substância ela estiver reagindo, quanto ela virar ali um produto. Então vamos lá, né, gente, para o nosso cálculo. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Para fazer esse balanceamento. A gente vai ter que utilizar aqui de coeficientes, que são valores, né, números, para a gente manter essa constância, né, dos átomos aqui. Primeiro, vou utilizar aqui um piloto vermelho, né, para facilitar para vocês. Deixa eu ver se está pegando direitinho. Isso daqui tá um pouquinho fraco, mas pronto, isso daqui tá melhor. Aí aqui, ó, primeiro, eu queria mostrar para vocês aqui um macete, né, que vai facilitar muito a nossa vida quando a gente for começar a resolver aqui o balanceamento químico. Primeiro, assim, que a gente precisa estar treinando bastante, até, né, a gente pegar bem o gosto pela coisa. Mas aqui, ó, o macete, né, vocês sempre lembram aqui, ó, dessa frasezinha, né, o macho, e coloca aqui o significado, né, correspondente àquilo que a gente tem que fazer no balanceamento. Primeiro, macho, porque M vem de metais, a gente primeiro tem que descobrir aqui, né, ver no balanceamento, procurar o metal primeiramente. Segundo, a gente verifica o ametal, a quantidade de átomos de ametais, ou também chamado de não metais. O terceiro aqui a gente tem que procurar a quantidade de carbono. Quarto, quantidade de hidrogênio. E quinto, a quantidade de oxigênio. E a partir daí a gente consegue, né, resolver com muito mais facilidade quando a gente vai seguir essa regrinha aqui básica do macho. Macho é o show. Então vamos lá. O que é que a gente viu aqui, né? O hidrogênio, ele tá aqui, né, na quarta posição. A gente teria que procurar ele, no caso, lá pelo final. E o cloro, no caso, que é o Cl, é um ametal. Então aí de cara a gente vai ter que ver o quê? Procurar logo esse ametal, né, a quantidade dele. Então aqui a gente viu que o cloro tem quantos átomos? 2, né? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vai colocar a numeração 2, porque corresponde à quantidade de cloro, que é um ametal. Se eu tivesse um metal, antes desse ametal, claro que eu teria que verificar o metal primeiro. Mas aqui no caso eu tenho um cloro, que é um ametal, e eu verifiquei e vi que tem o quê? 2 átomos. Aí coloco aqui. Como eu já sabia aqui, né, que nos reagentes tinha 2, aí eu vou manter essa constância. E o hidrogênio aqui, como a gente viu aqui que o resultado do cloro tinha sido 2, automaticamente o hidrogênio também ficou com 2. Então aqui o hidrogênio ele vai ter o coeficiente igual a 1. Então aqui, ó, gente, vamos verificar aqui, ó, letra A. Hidrogênio tem o quê? 1 vezes 2 é igual a 2. E o cloro vai ser o quê? 1 vezes 2 é igual a 2. Então, no resultado final aqui, ó, esse 2, que é o coeficiente, né? Ficou 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de cloro. Fácil, fácil, tá bom?
Então vamos lá agora para a letra B, né? Eu tenho aqui o SO2 mais o oxigênio, formando aqui o SO3. Mas vamos lá, o S, que é um enxofre, é um ametal. O oxigênio aqui, ó, gente, é a última coisa que a gente teria que estar procurando aqui, né? Segundo a regra lá do macho. Então vamos ver, né? Eu tenho um enxofre aqui no meu reagente e tenho um enxofre aqui também no final, né? Que me deu o produto, que foi o SO3. Mas a gente não pode chegar aqui, eu tenho um aqui, um átomo de enxofre, que é representado, né, pelo símbolo S, e um aqui no produto, não. Porque aqui a quantidade de oxigênio, ela não tá aí equilibrada. Tem alguma coisa aí que a gente tem que ajeitar. Então, o que é que a gente faz nesse caso? A gente verifica aqui a quantidade de oxigênio. Então, aqui, ó, eu tenho aqui 2 e aqui desse lado eu tenho mais 2 oxigênio. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui, verificar que eu tenho o quê? 4 oxigênios, só que aqui no final eu tenho o quê? 3. O que é que eu vou fazer aí, gente, com esse oxigênio? Para poder equilibrar aí, né, esse número. Eu vou pegar aqui, ó, gente, qual é o número que vai ser multiplicado por 2, né? Que vai dar igual a 4 oxigênio aqui, mais 1. Eu vou colocar o coeficiente 1 aqui e vou explicar um porquê para vocês entenderem, né? Para a gente, ao final, a gente obter um valor, a gente poder fazer a multiplicação aqui da quantidade desse oxigênio e dar um valor inteiro. Então, aí o que é que eu vou fazer? Se aqui eu tenho 2 vezes 2, eu tenho igual a 4 oxigênio, mais 2 aqui, né, que é 1 vezes 2, vai ser 2, então 4 mais 2 vai ser igual a 6. Então, qual é o valor que multiplica por 3, que vai dar igual a 6? A gente vai colocar aqui o quê? 2, porque 2 vai ser tanto com relação à quantidade de enxofre que eu botei aqui, né? E aí eu consegui balancear quando coloquei esse coeficiente, assim também como eu também consigo obter o valor real da quantidade de oxigênio, caso aqui, né? No caso, 2 vezes 3 igual a 6, que foi a quantidade também de oxigênio aqui dos reagentes, tá bom? Vamos lá para a letra C. Aí eu tenho aqui o nitrogênio, eu tenho aqui o hidrogênio, eu tenho o cloro. Então vamos lá, né? O nitrogênio, gente, ele é um ametal. Então vamos lá, né? A gente vai partir primeiro para um princípio dos que são ametais. O cloro também, ele é um ametal. Então, o que é que a gente vai ver aqui? Eu tenho um nitrogênio aqui no meu reagente, né? Isso na letra C. No produto também eu só tenho um nitrogênio, que é a letra N. Eu tenho aqui 3 hidrogênio, agregado aqui a molécula do nitrogênio, não é isso? Mais um nitrogênio aqui junto com cloro. Então aqui eu tenho 4 hidrogênio e aqui também eu tenho 4 hidrogênio. Então, através da quantidade de hidrogênio, eu já consigo balancear aqui minha equação. Então, aqui eu vou colocar 1, porque 1 vai ser 1 vezes 4, é a quantidade de hidrogênio, que é igual a 4 aqui nos reagentes. E também os outros vai ser igual a 1 e assim todo mundo fica balanceado, porque eu tenho tanto um nitrogênio aqui no meu reagente, como aqui no meu produto. E assim também eu tenho uma molécula de cloro, né, um átomo de cloro aqui no meu reagente, assim também como eu vou ter no meu produto final. Pronto, vamos continuar aqui na letra D. Letra D eu tenho aqui o Na, NO, que aqui o Na é sódio, o N é o nitrogênio, O de oxigênio, aqui do outro lado, né, eu vou ter esses mesmos átomos. Então, como é que a gente vai balancear?
primeiro, o sódio, que é o Na, é um metal. Então aí, né, a gente tem que verificar logo esse metal, como é que tá a situação dele. Aqui, eu vou deixar de stand-by, né? Mas aqui eu tenho aqui também eu tenho um sódio. E a quantidade, gente, de oxigênio não está balanceada. O oxigênio está me dando aqui um trabalhinho a mais, né? Então aí a gente tem que ver aqui. E ver qual é o número que vai multiplicar por ele, que vai dar a quantidade, né? Que vai balancear aqui essa equação. Então aqui eu tenho 3 oxigênio, então aqui eu tenho quanto? Eu tenho 4. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que multiplicar aqui para dar um valor inteiro. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse oxigênio e vou multiplicar por 2. Vamos lá, né? Pegar o 2 vezes 2 igual a 4. E aí eu vou colocar um aqui para ver se dá tudo certo, né? Então vamos lá. Eu tenho 2 vezes 2, oxigênio dá igual a 4. 4 mais 1 vezes 2 é 2. Vai dar igual a 2, então vai ser igual a 6. Gente, só um minutinho aqui. Pronto, dando continuidade aqui, né? Eu vou ter igual a 4 oxigênio, que eu vou multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2 é igual a 4. Então aqui mais 2 desse daqui, eu vou ter o quê? 6 oxigênio. Mas aí, gente, para balancear aqui a quantidade de oxigênio, eu vou ter que colocar quanto aqui? 2. Então aqui é 2 vezes 3 igual a 6, que é a quantidade de oxigênio que eu tenho. E com esse valor aqui, com esse coeficiente 2, que foi o que eu descobri aqui, né? A quantidade do sódio e do nitrogênio através do método de tentativa. Então, balancear é isso aí. A gente vai descobrindo, né? Através de valores, através desses coeficientes. E vamos fazendo aí a tentativa, né? Podemos até errar nesse processo, mas não tem problema. Mas facilita, né? Porque a gente só faz esse cálculo aqui com números inteiros. Então aí a gente vai deduzindo, vai fazendo lá as tentativas até, né, ficar tudo certinho. Então, letra E. NO3, perdão. Aí aqui, né, como produto eu vou ter N2O mais H2O. Né? Então aqui, o que a gente pode verificar? Eu tenho, só um minutinho que eu acho que eu deixei de colocar aqui um átomo, porque ali tem Na e NH4. Deixa eu só ver aqui no livro se tá correto. Pronto. Então vamos lá, né, pra... A letra E, eu consertei aqui, né, porque eu tinha colocado o Na e, na verdade, esse átomo não participava aqui dessa reação química, eu consertei. É o NO2, não é Na2, não. Então, vamos lá. A gente sabe que o nitrogênio é um ametal. Então, aí, ó, gente, pra vocês conseguir, né, saber quais são os ametais, quem são os metais... No caso, o carbono, a gente já sabe que é o C, o hidrogênio H, o oxigênio O. Então, dá uma olhada lá na tabela periódica, verifica os elementos químicos que são ametais, os que são metais, para facilitar aqui, né? Porque essa dica aqui é super importante aqui, facilita muito.